Estamos aqui no Templo de Umbanda Santo Antônio de Ouro Fino, em Trindade. E vamos contar um pouco da história desse templo. Vamos contar um pouco da história do grão-mestre, né, Antônio, conhecido como Antônio de Oxalá, que é o grão-mestre dessa casa. Aqui estão o espaço físico. Pronto, aí a partir de qual idade o senhor despertou para desenvolver algum trabalho? Em que mesa? Foi de que forma? Bem, na verdade, a gente já era dentro do processo espiritual de frequentar de meu pai na frente. E aí, quando eu tinha meus 19 para 20 anos, foi que eu despertei a tomar liderança, a tomar frente. Porque meu pai, já nessa época, já estava um pouco cansado, já com 80 e tantos anos, 80 e poucos anos, já não fazia mais trabalho como era no início, já um pouco idoso, para os trabalhos que necessitava, a região necessitava. E aí começou eu e meu irmão, a gente começou a participar. E aí ajudar ele mais efetivamente no descarrego, em rezar umas pessoas e tudo, a gente começou a participar. E eu, como eu 19 para 20 anos, eu com uma iniciativa que antes eu iniciar, eu li todo o Evangelho, eu li o contexto da Bíblia do começo ao fim, passei o ano todo lendo a Bíblia, procurei uma religiosidade, fui em igreja de protestante, fui na igreja católica, fui em várias localidades e não me encontrei, né, me inseri ali dentro daquele contexto. Eu respeito, a gente respeita todas as religiões, mas eu não me encontrei. E aí eu resolvi ir para a mesa do meu pai, e no mestre Posidônio Pereira da Cunha, conhecido como mestre Posse. E aí eu comecei a rezar o ofício sozinho, né? Rezar o ofício sozinho, eu, Deus e os irmãos de luz. E aí eu começava a rezar o ofício e meus irmãos que ficavam fora, na época não aceitavam, assim, não estavam de dentro como eu estava, né? E ficavam até mangando, tirando brincadeira, mas eu continuei rezando o ofício, dava um defumador na casa do meu pai. E ele terminava o jantar no dia de sábado, ele ficava sentado na mesa e eu me levantava mais minha mãe e a gente ia acender o fogo e dar o defumador na mesa e fazer todo o processo da casa toda, no defumador tudinho, e depois ia para a mesa e ia rezar o ofício. Ia rezar o ofício todinho. E ali ele ficava até o final. Enquanto não terminava o ofício, ele não se levantava da mesa, mas ele não ia lá. E meus irmãos, minhas cunhadas ficavam no muro, ficavam rindo, tudo, mandando eu baixar a voz, tudo. Aquela brincadeira de irmão. Não era com raiva, porque não tinha raiva. Todos aceitavam, mas não queria a liderança, não queria a frente. E eu, inocentemente, querendo uma coisa que eu achava, na época, que era necessário fazer, que a gente estava precisando fazer, porque meu pai se encontrava um pouco cansado e a gente tinha que dar esse incentivo. E aí, quando foi com poucos meses eu fazendo isso aí, todos sábados, e aí começou a entrar os meus irmãos, minhas cunhadas, começaram a entrar, a participar também, a rezar o ofício, e eu ficava, né, a rezar o ofício. Quando todos entraram para o salão, foi que ele se aproximou, e aí ele foi rezar o ofício junto com a gente, e aí chegou a entidade falou muito com a gente, orientou o que estava acontecendo. Pronto, a partir daí eu comecei a despertar e comecei a participar de outros terreiros, de outro salão, de rezador também, que era o médio dele, como o João Geraldo lá no pé da Serra do Araripe, que é pé de Serra do Saco Verde. E em Otacílio, que fica no Gigilim, que é no distrito de Araripina, que era o médio dele também. E vários médios, né, em vários locais, Dona Cícera, que em Uricuri, que a gente ia rezar lá também, que era média de pai também. E eles rezavam, né, tinham salão. E aí eu comecei a participar. Então aí nós começamos a participar e tanto eu, meu irmão Belchior, que é mestre Bel, que a gente conhece aqui,
também começou a se interessar, como a Anasísio, o mestre Anasísio também começou a se interessar, o mestre Gaspar, né, que é meus irmãos, né? E aí começou a se interessar e nós começamos a ver que havia uma necessidade de a gente ter uma aglomeração de pessoas que precisavam. E aí na casa do meu pai não podia, na mesa dele não podia, porque ele já certa idade, ele já atendia o pessoal que vinha se consultar e ele não tinha mais condição de estar lidando com a mediunidade, porque é muito problema. Quem toma a liderança assim sabe o problema que dá, né? E aí nós resolvemos a montar o nosso primeiro templo, né? Nessa época meu irmão Belchior, ele estava montando uma farmácia. E aí na casa dele tinha um quarto que era da filha dele, ele reservou para casa dele, para o quarto dele, o berço da filha, que é a Ariatana, era novinha de berço. E aí nós montamos a primeira mesa no quarto de Ariatana, dentro da casa de Belchior. Já ficava, e aí a gente começou a mudar o nosso contexto lá, aumentar a quantidade de gente. Quando com aproximadamente uns 6 meses, o quarto não dava mais a quantidade de pessoas. E aí nós resolvemos a fazer um salão. Ele tinha um terreno ao lado da casa dele e foi montado, a gente montou um salão grande, que dava 5 por 15, né? E aí montou esse salão e começou a encher de gente. E com menos de um ano e pouco, já não dava mais a quantidade de pessoas que dentro do salão, porque era muita gente. A gente já tinha mais de 60 pessoas já participando, que ficava aqui no centro. E aí nós procuramos comprar um local aqui ao redor da cidade, né, um terreno, um sítio, para a gente montar um salão maior. E aí conseguimos, nós conseguimos montar o salão, fizemos um templo grande, muito grande, uma igreja, né? E aí muita gente, mais de 200 pessoas participando, a gente passou um tempão fazendo esse trabalho, lidando com as pessoas, fazendo descarrego, orientando, fazendo coroa de médio, preparando os médios, orientando as pessoas. E a nossa história começa a partir daí, a gente tomar essa grande responsabilidade espiritual. Essa época a gente também já recebe a coroa espiritual dos nossos guias, né? E através do mestre Posidônio, que é o nosso pai, é pai material e também pai espiritual, né? E aí nos preparam, orientando, dizendo como é, e nós tivemos uma boa orientação espiritual. Ele, por ter sido esotérico, né, do ciclo esotérico da Comunhão do Pensamento, depois ingressou na Umbanda, e a Umbanda ele também foi para o Recife, ele também conseguiu ser mestre de Jurema, foi recebido a coroa de mestre de Jurema e trouxe para o Araripe, né, o trabalho de Jurema. Então tem essa junção dentro dos nossos trabalhos. O catolicismo popular, porque ele é devoto de Nossa Senhora, a família todinha descendente, tem uma descendência, vem Frei Biapino, aí o primeiro padre de Uricuri foi o dos Pereira Cunha, que construiu a igreja de Uricuri, a igreja de São Sebastião, e o hino da igreja da família Pereira Cunha, tem toda uma formação, ele vem dentro, tanto a parte católica, como ele depois veio para o kardecismo, depois ele veio com a Jurema. E aí veio com todo um entendimento do aparato da espiritualidade do Maranhão, que é o Lego do Maranhão, os encantados do Maranhão. E aí forma todo esse contexto e a gente começa a entender esse processo. Eu, Belchior, Gaspar, Baltazar, Anasísio, Atanael, Iracema, Florisbela, a gente se junta e começa a fazer esse trabalho lá no sítio Barro Branco, que é o primeiro templo, assim, bem organizado, um templo mesmo bem organizado, de Umbanda cristã, né, e jurimeira. Então a gente começa a fazer esse trabalho com uma enorme quantidade de pessoas. Chegou a ter lá no templo mais de 200 pessoas, médios, né, daqui da rua, que iam fazer baias, a gente fazia esse trabalho. E todos os sábados à noite a gente rezava o ofício, depois a gente abriu o trabalho espiritual, tanto da Umbanda como da Jurema. E aí fazia um trabalho muito importante. E com quantos anos veio a sua primeira coroação? A minha coroação, ela veio no ano de 92, por aí, 92. É o ano que eu recebi a coroação como meu guia espiritual, que veio Rei de Ciência, né, que é o meu guia espiritual, e todo um contexto que tem os guias, né? Tem o pai de coroa, tem o guia de frente, tem o guia da direita, os que ficam na direita e os que ficam na esquerda. A gente recebe toda uma preparação.
E aí, com o tempo, depois que foi montado o meu terreiro, eu comecei a resolver, eu recebi um guia de trabalho que é Mineiro Novo, é quem faz o trabalho espiritual, né, para toda uma mediunidade. Então tem todo um contexto. E a gente trabalhava lá no templo, lá no salão, no Barro Branco, os irmãos tudinho, e com a procura de muita gente, tudo aqui na rua, eu também, antes de eu abrir o meu terreiro, eu tinha minha mesa em casa, fazia além do salão, tinha minha mesa em casa. E aí foi quando eu resolvi ingressar em um trabalho só, né? Os meus irmãos ficaram lá no Barro Branco e eu comecei a montar o meu próprio terreiro. Fiz o meu primeiro salão aqui dentro da cidade, no espaço da cidade. Não deixei de visitar lá, eu ia visitar lá também, mas tinha o meu aqui também. E porque a procura era grande, muita gente que morava na cidade não podia ir para o sítio. E aí eu comecei a atender esse pessoal aqui. E isso começou a aflorar uma grande quantidade de pessoas que não podiam ir para lá, para a rua, ou para o sítio, e vinha para aqui para a cidade. E aí começou a crescer e aumentar a quantidade de pessoas, e daí foi onde eu vim organizar, e nós criamos, depois que já tinha quantidade de médicos suficiente, eu passei uns 5 a 7 anos fazendo trabalho na minha primeira mesa, que não era documentado. Aí depois foi que nós criamos o estatuto aqui do Templo de Umbanda Cristã Santo Antônio de Ouro Fino. Foi o primeiro estatuto que nós criamos, e aí já tinha toda uma mediunidade, e até hoje a gente vem nessa luta, ajudando as pessoas, desenvolvendo pessoas que estão com problemas espirituais, né, orientando. E o nosso trabalho é isso, o trabalho de Umbanda é isso, é você orientar as pessoas a se reconhecer, as pessoas a entender a sua própria espiritualidade, para que ele possa desenvolver e ajude na sua vida, tanto o espiritual como o material. Então a Umbanda é essa liberdade, esse conhecimento, essa união, o respeito com as demais religiões, que a gente tem que respeitar todas as religiões, a gente não pode discriminar nenhuma, que nós sabemos que toda religião ela tem um objetivo espiritual, né, de alguma forma, mas você tem que estar no contexto do que você se encontra. Quando você se encontra com o sagrado, pronto, ali é o seu contexto, ali é a sua religiosidade, ali é a forma de você apresentar, se encontrar com o sagrado e ajudar as pessoas que precisam desse encontro com o sagrado, a orientação. Né? Então a nossa Umbanda é uma Umbanda cristã, né? E a gente tem a ramificação do catolicismo, mais o popular, O cristianismo. nós temos, que é o cristianismo, né? Nós temos o ameríndio, né? Que é a parte nativa do índio, do caboclo. Nós temos o afrodescendente, que é com os negros, com todo o contexto dos africanos, no Brasil que vê os orixás, na parte dos orixás. E nós temos também que é o espiritismo, né? Não o kardecismo, mas o espiritismo como um todo, que a Umbanda está dentro desse contexto espiritualista, né? Espiritual. Então a gente tem todo um conhecimento que ao longo do tempo, da era de 30, quando meu pai iniciou, até hoje a gente vem com essa mesma função, esse mesmo entendimento, os mesmos trabalhos, a gente continua essa trajetória e preparando pessoas para que continue, né, o futuro. Nós temos aqui esse nosso espaço aqui do Templo Santo Antônio de Ouro Fino, que é aproximadamente 600 metros quadrados de construção. Nós, com a mediunidade, construímos isso aqui do nosso próprio punho, a gente trabalhando no final de semana e tudo, a gente conseguiu montar esse espaço belíssimo aqui, que eu acredito que seja o maior espaço da região do Arari, né, que é esse templo de Umbanda cristã. Tem o nosso aqui, o nosso templo, aqui onde você veja lá é a entrada, onde tem de um lado, onde estamos construindo uma biblioteca, que é esse lado cá, é a biblioteca, aqui fica o escritório, esse lado fica a cantina, e ali fica o banheiro, fica o vestuário das pessoas, um quartinho onde guardar bagunça, né? E aqui onde fica a assistência. Aí bota as cadeiras aqui, fica todo, tem a roupa assistencial. E a mediunidade fica nesse espaço aqui, fazendo as gírias, fazendo trabalho, recebendo as suas entidades, fazendo esse trabalho de concentração, de iluminação. Então, esse espaço aqui é muito bom, que a gente vem construindo ao longo do tempo, e ainda continua construindo, porque não faz de uma hora para outra, né? Isso requer dinheiro, a gente não explora ninguém, a gente não anda fazendo trabalho absurdo para poder construir por cima de pó e pedra, mas aqui, ó. Há quanto tempo funciona esse templo? Há quanto tempo Desde construíram?
de 80 de 90. Aqui a construção de 97, por aí. 97. Eu acredito que é 97. É entre 95 a 97, 98, por aí. A gente começou essa construção aqui, a gente começou a trabalhar. Isso aqui era terra, era barro. E o meu salão lá, e vinha lá, então o espaço que eu comprei. Aqui fica o espaço da mediunidade, né? Fica o quarto dos médios, né? Um espaço para a mediunidade, onde acende suas velas, chega aqui e faz suas concentração, nesse espaço aqui, onde eles ficam para fazer suas firmações, né? E esse espaço aqui é onde faz o descarrego também, as pessoas que precisam, descarrega e faz aqui nesse espaço aqui. Aqui tem 10 por 5, né? São 10 metros por 5 de largura. Dá um espaço muito bom para fazer um ponto de descarrego para fazer com o pessoal, né? Bem, agora eu já conheci o espaço, agora eu quero convidar vocês a conhecer o meu espaço principal, onde houve desde 92, né? Onde eu iniciei verdadeiramente a minha fé e transmiti para as outras pessoas essa fé. Então eu convido vocês a entender o nosso PEGI principal, porque vocês viram o PEGI de Umbanda com Santo Antônio, que é meu santo e tudo, e agora vocês vão ver o meu PEGI, a minha ciência, o meu aconchego espiritual verdadeiro está aqui. Então venham aqui comigo, por favor. Bem, esse aqui é o meu quarto principal, é meu local principal, das minhas orações principal, onde está o assentamento da minha Jurema, o meu catimbó Jurema, a minha Umbanda, a minha religiosidade, né? E onde eu recebi essa grande responsabilidade de orientação espiritual pelos nossos guias, meu pai espiritual, meu pai material, e depois que ele desencarnou, aí quem vem me orientando hoje são meus guias espirituais, onde eles me passam algumas mensagens, me passam alguma coisa, e eu transmito para o pessoal. Então, fiquem aqui à vontade, entre aqui é a sala, o quarto, onde a gente chama quarto da Jurema, né? Na verdade é uma mesa do catimbó Jurema, como é conhecido por muitos. Essa aqui, e aqui são meus trajes, né? Tem vários outros, é porque tiraram para lavar aqui ficou completo, mas aqui é meus trajes aqui. Quando eu iniciei, vesti de verdade, com toda a minha responsabilidade, dentro da espiritualidade, esse segmento espiritual, onde isso aqui foi feito, esse ponto riscado, foi feito pelo meu pai material, né, o mestre Postônio, que é um ponto de João Pedro Morro, e ele pediu para que nós utilizássemos até o fim de nossas vidas, e até hoje nós estamos seguindo essa orientação. Então aqui é a faixa, como a gente chama, né, onde a gente tem todo... É um dos instrumentos, né? Instrumentos de trabalho, a gente faz a nossa vestimenta, e aí eu costumo uso o branco, né, e o vermelho, né? Mas hoje eu quero usar o vermelho porque é o que faz parte, o azul faz parte de um guia. Eu vou contar a história dos guias daqui a pouquinho. E isso aqui é onde, aqui é um tronco de Jurema, porque aqui é dentro da cidade, a gente não pode ter a árvore da Jurema, mas nós temos no sítio, nós vamos para o sítio fazer os trabalhos, fazemos esse encontro, a Baía de Caboclo, né? E aqui é consagrado, tem todo um preparo para se fazer aqui, que é o PEGI, na verdade, uma guna. No Maranhão eles utilizam uma guna, é um madeiro com uma ponta fina, mas eu utilizei aqui da Jurema, porque aqui é um quarto de Jurema. E aqui é a mesa onde eu iniciei, na verdade, né? Todo esse trabalho foi iniciado. Em 92 recebi minha coroa, depois veio a coroa de Jurema, que recebi, para ser mestre na Jurema, um preparo. E enfim, a gente tem toda uma sequência de preparo. E essa mesa aqui foi a primeira mesa que eu montei,
né? Depois de 92 eu comecei a montar minha mesa e fazer meus trabalhos, e aí em 97 já começamos a desenvolver as pessoas. E aqui foi dado o meu santo principal, né? Foi dado pela Santo Antônio de Ouro Fino, que é o meu santo protetor, a qual eu tenho devoção, né? Que é o padroeiro, né? É o padroeiro aqui dessa casa. Da casa, quem comanda toda a casa é Santo Antônio. Tem a festividade dia 3 de junho, convido todos vocês para participarem, né, dessa festividade, que é a maior festividade do tempo que nós temos. Nós temos várias festividades, mas a de Santo Antônio é a que a gente se empenha mais. E aí, como eu recebi também meu pai de coroa, Urubatã, o Caboclo Urubatã, e o meu guia de frente é Rei de Ciência, né, onde ele fez o preparo, e o meu guia de trabalho é Mineiro Novo, onde a gente tem todo esse amparado de frente. Só que, e nós todos somos devotos de Nossa Senhora, né? Todos nós somos devotos de Nossa Senhora, inclusive nosso trabalho começa de fumador com Nossa Senhora e com Oxalá, né? Maria e Jesus. Então a gente começa dentro desse contexto. Eu entendo que muitos que entendem a Umbanda tem o orixá e o santo, aí o sincretismo, né? E a gente entende. Se eu for falar isso aí vai muito distante, mas a gente entende todo esse sincretismo, como é que funciona, o que é o orixá, o que é o santo, né? Mas a gente tem que falar assim, o meu santo, o meu orixá. O meu orixá, né, vem da linha Oxalá, o meu orixá é Oxalá, e o meu santo protetor é Santo Antônio, que é o primeiro dentro da Umbanda. Santo Antônio é o primeiro vassalo de Oxalá. E aí eu recebi com muita honra, muita responsabilidade, muito orgulho, né, esse santo protetor, esse orixá, para guiar toda essa multidão de gente. Hoje nós temos aqui mais de 80 famílias participando dos nossos trabalhos espirituais. Temos vários mestres que já foi formado aqui no terreiro, mais de 10 mestres já foi coroado, e uns têm seus terreiros, que também eu vou visitar, periodicamente eu vou fazer as visitas. Então é esse o nosso trabalho de Umbanda. Mestre Tony, ao longo desse tempo, quantos médiuns, quantos mestres já foram preparados pela casa, por você? Eu não tenho, assim, o exato, mas há mais de 350 médiuns já foram preparados. Né? Nessa casa aqui, fora a do salão, a do Barro Branco. Mas aqui já foi mais de 350 médiuns preparados. Nós temos 10 mestres firmados, já também preparados aqui na casa. Então existe uma quantidade muito grande de pessoas que frequentam, vem pessoas de Oripuri, vem pessoas de Ipubi, vem pessoas de Araripina, dos distritos aqui perto, Barra de São Pedro, Moraes, Lagoa do Barro, Saco Verde, Bonita, Juara. Então, de toda a região tem pessoas que vêm aqui próximo, que vêm participar do nosso trabalho, e nós também vamos fazer as visitas. Os salões são firmados, tem alguns salões firmados e a gente vai fazer as visitas. Mas essa é mais ou menos a quantidade de pessoas. E em 92, quando você recebeu a sua coroa, que você sabe quem é o seu santo protetor, né, o seu orixá, o que você sentiu? Qual foi a mensagem que você recebeu para que lhe motivasse a seguir essa caminhada? O que você vem passar nesse mundo? Qual a sua missão? É a partir daí que quando a gente assume uma espiritualidade, a gente recebe, né, um preparo espiritual, a gente começa a compreender dentro de si, né, da responsabilidade que você está assumindo. E você tem uma transformação muito grande na sua vida, natural, não é nada forçado, nada tem que fazer isso e é obrigado a fazer aquilo. Você vai ter uma mudança natural do seu eu, né, e você vai começar a compreender que a sua missão aqui é de servir as pessoas que necessitam, de procurar ajudar aquelas pessoas que estão precisando dentro do processo espiritual e até do processo material. Porque não há uma religiosidade que seja abundante e muito extraordinária, se não ajudar as pessoas que necessitam. De nada certo. Então a função da Umbanda na região do Arari veio desde o início da história do meu pai, também ajudando as pessoas carentes, as pessoas necessitadas,
principalmente as pessoas que precisam do preparo espiritual, porque não, aí não depende do dinheiro ou do poder que a pessoa tem, né, social, não depende, depende da espiritualidade, e aí você tem que abraçar todo o mesmo fogo, não abraçar o que não tem um poder aquisitivo grande, né, não abraçar e abraçar só o que tem poder aquisitivo, não, você tem que abraçar a pessoa que está com problema espiritual, essa é a função do humano, não olhar cor, nem raça, nem de religião, qual religião é, você tem que fazer a caridade espiritual dentro desse processo universal de Umbanda, que foi isso que despertou dentro de cada um da gente, principalmente de mim, de assumir essa responsabilidade espiritual. Isso assume quem vai se doar, é uma doação, você tem que deixar o mundo, você tem que deixar muitas coisas do mundo, né, para você vivenciar e participar desse processo espiritual. Então é essa mudança que a gente sente, porque é uma necessidade espiritual, e quanto mais a gente se doa, mais há uma necessidade de se doar cada vez mais, porque a carência é muito grande. O despreparo de muita gente, né, muita gente despreparada, sem entender o que é espiritualidade, sem saber o que é. Hoje, como está um mundo globalizado, um mundo de internet, se ensinam muitas coisas erradas nas internet. As pessoas querem se desenvolver sozinho em casa, não desenvolve só em casa. Você tem que vir para um terreiro para você receber essa magia, esse contexto, se encontrar com o sagrado, né, que é a corrente espiritual, quando a gente faz a abertura da corrente. Então se abre o sagrado para cada um, para que ele possa trabalhar na coroa, que a gente chama, um chama de chakra coronário, outro chama de coroa do médio, tem vários nomes, mas que a gente chama Ori, né? Então o Ori do médio, a coroa do médio, ela começa a se deslochar, a se abrir, receber essa influência espiritual, né, que é uma consagração que a gente faz dentro do processo de Umbanda. E aí começa o processo de desenvolvimento. Então as pessoas devem procurar os terreiros que tenham terreiro de responsabilidade, seja terreiro de pessoas que tenham um conceito de responsabilidade. Não ir para qualquer um, porque terreiro não é uma festa. Terreiro não é um meio de diversão, é uma responsabilidade para que você possa organizar e desenvolver o seu espiritual, para que a gente chegue e se encontre com o verdadeiro sagrado. Esse aqui é o nome. E com quanto tempo depois da sua primeira coroa é que você recebe a segunda coroa, né, de mestre de Jurema? Aí a gente passa por esse processo, orientando as pessoas, já na linha de frente, rezando, fazendo descarrego, né, todo um processo de orientação, fazendo coroa de médio, fazendo toda uma orientação, e vem um trabalho, nós vamos fazer um trabalho no Divino, lá na Jurema, do mestre Otacílio, que hoje é comandado pelo mestre de Biapino, que é filho de Otacílio. O mestre Otacílio desencarnou há muito tempo, e ele está fazendo, agora é Biapino. Nessa época, Biapino era novinho, e nós fomos fazer um trabalho lá. Isso eu já estava uns 5 a 10 anos de coração, 8 anos de coração já. E aí a gente lá, no tronco da Jurema, embaixo do pé de Jurema, o meu pai recebe o grande mestre da Jurema, e aí faz a nossa coroa de Jurema. Ele, juntamente com o mestre Otacílio, também recebe nesse dia, né, essa coroa de Jurema, que é o grande mestre da Jurema, que fica assim: vem meu grande mestre para o topo da Jurema, receber com grande força a ciência da Jurema. E aí o conto é grande, né? E aí fez o trabalho de preparação de coroa de Jurema, onde a gente tem aqui a mesa que muitos conhecem como Catumbó Jurema. Então hoje você é um grão-mestre, né? Após a sua segunda coroação, você se torna um grão-mestre. Dentro da nossa formação religiosa aqui, eu tenho esse título, como o meu irmão Belchior, Gaspar, Baltazar, Anasista, são grão-mestres, né? Dentro desse processo, porque a gente é formado em várias vertentes religiosas. Tem a linha de Umbanda, a linha de Umbanda, e tem as linhas, né, linhas de trabalho, que são os encantados. Jurema é um encantado, os léguas do Maranhão é outro encantado, os mineiros têm seus encantados,
os boiadeiros, né? Tem a linha dos boiadeiros, a linha dos vaqueiros, que domina essa região aqui, né? Na pessoa do meu mentor, Zé Vaqueiro. E ele tem todas essas linhas de trabalho, de desenvolvimento, e a gente é formado dentro desse contexto. A gente trabalha periodicamente essas linhas, né? A linha dos legos, a linha dos boiadeiros, a linha dos vaqueiros, tem os cangaceiros. E dentro do processo da Umbanda tem as 7 linhas da Umbanda. Tem Ogum, tem Oxalá, Ogum, Xangô, Agudô, Xangô Caô, Iemanjá, Iansã. Então tem todo um contexto de Orimá, Oxóssi. A gente trabalha a linha do Umbanda e trabalha também os encantados. A gente tem a linha do Umbanda e a gente trabalha com esses encantados. Na verdade, aqui o encantado que predomina aqui, o Vale Limoeiro, aonde o meu pai recebeu essa responsabilidade de desenvolver esse Vale Limoeiro, através do guia dele, que é João de Pedro Nuno. E esse Vale Limoeiro é o vale que domina a região do Arari, dentro do nosso processo espiritual. Então, o Rei Limãozinho é quem domina esse vale, é uma encantaria, é um vale espiritual. Foi aberto esse vale, entrega o Rei Sete Estrelas, que é Santo Agostinho, que entregou a Rei Limãozinho, né, a responsabilidade de trabalhar esse vale na corrente com Santo Antônio e São João Batista, que aí a linha do Umbanda é a linha do Oriente. Quando a gente vem para os encantados, aí é Vale do Limoeiro, com um Rei Limãozinho de frente. Então a gente tem toda uma junção, toda uma formação. Então eu sei que cada local tem seus encantados, suas particularidades, sua forma de trabalhar, como nós temos a nossa aqui também. Nós não condenamos nenhuma. Nós até agregamos várias outras vertentes dentro da nossa vertente para que a gente possa conhecer de tudo um pouco. E aí o grão-mestre tem que ter esse conhecimento, esse autoconhecimento no processo do que é o Umbanda, o que é o Candomblé, o que é os encantados, né? E fazer uma junção, porque na Umbanda tem um processo do Orixá e tem o Exu. Dentro da Umbanda a gente conhece Exu, já dentro da Jurema, do encantado, não tem Exu, tem Caboclo Bravo. Né? Então esse Caboclo Bravo é a mesma configuração do Exu. E a gente tem que saber trabalhar essas correntes para que a gente não possa estar começando a dizer, falar absurdos e ensinar errado as pessoas. Então tem que ter muito conhecimento, ser centrado e ter responsabilidade do que vai falar, do que vai dizer, porque essa é a responsabilidade que a gente recebe desde quando a gente recebe a primeira coroa, aí depois vem a coroa de mestre, de grão-mestre, e essa responsabilidade ela aumenta cada vez mais, para você sempre ensinar o correto e certo para que as pessoas aprendam a fazer o correto. Que é o grande mestre da grande, fica assim, vem meu grande mestre, para o topo da lei, receber com grande força a ciência da lei. E aí o ponto é grande. Né? E aí fez o trabalho de preparação de coroa de Jurema, onde a gente tem aqui a mesa que muitos conhecem como Catimbó Jurema, né? E aqui tem toda uma formação tanto do esoterismo, que é o círculo esotérico, o espiritismo, o católico popular, né? O ameríndio e o afrodescendente. Então tem que ter uma mistura que tudo que tem aqui em cima tem um porquê, tem um para quê e como que a gente pode colocar. Né? Então é uma orientação que foi dada. Tudo isso aqui tem uma serventia espiritual. Cada um é uma engrenagem. Cada um vamos dizer assim, cada uma peça que está aqui em cima dessa mesa, ela faz essa engrenagem para que tudo venha a correr conforme. Então, precisa de um estudo, precisa de uma orientação, não se faz uma mesa como essa para desenvolvimento, para descarrego, para coroação, para trabalhar a população, trabalhar o povo, sem ter uma afirmação, sem ter um preparo, sem ter um autoconhecimento. Então, é isso que a gente orienta as pessoas. Antes de colocar a sua mesa, primeiro toma uma orientação do seu pai de santo, o seu mestre, o seu dirigente espiritual, o seu mentor espiritual, toma essa orientação. É claro que cada médium, cada pessoa pode colocar em sua casa uma mesinha
lá com catiçá, para acender uma vela, um copo com água, para fazer suas orações em casa. Isso aí todos podem lutar, mas não uma mesa firmada para a finalidade espiritual, desenvolvimento e, enfim, rezar no pessoal, fazer descarrego, preparar a coroa de médium, preparar a coroa de mestre, fazer giras, abertura de giras, e, enfim, todo o trabalho espiritual. Então é preciso que se prepare a mesa para que ela tenha um segmento para que a gente destine isso a um sagrado, que é nosso Pai Oxalá, e no sincretismo a gente conhece como Nosso Senhor Jesus Cristo. Então, aí o altar, a mistura, né, de caboclo com santos católicos, com índio, com os negros, com a Jurema, né, a ciência, que é a estrela, o copo, o cristal, a água consagrada, né, tudo tem a sua magia, a sua afirmação e o seu valor dentro da espiritualidade. Quando você recebe a sua segunda coroa para desenvolver, qual é a mediunidade que lhe representa nessa época? Né? Porque a gente sabe que na Umbanda tem várias vertentes, o mestrado, tem um mestre de sustentação, né? Tem um mestre para cada vertente. Então, quando você recebe a sua segunda coroação, você foi destinado para qual trabalho na Umbanda? É aí onde muitos não compreendem, mas quando recebe a coroa de mestre, aí é porque você está apto a desenvolver o seu próprio terreiro. Né? E qual é a responsabilidade? É de um contexto. Em vez de ser só uma responsabilidade, quando tem vários juntos, você passa a ser toda uma responsabilidade. Tanto na linha de Oxalá, na linha angelical, como na linha de Exu. Então, tanto do alto para o baixo, tanto do baixo para o alto. Então, você tem que ter uma compreensão da junção, para você saber balizar, porque a lâmpada, ela só acende quando você acende o positivo e o negativo. Aí a lâmpada se acende. Se você botar uma voltagem maior, a lâmpada explode. Se você botar uma voltagem menor, a lâmpada não acende. Então tem que ter a dosagem certa. E exatamente isso aí, quando você vai coroa de mestre, é porque você aprende a colocar essa dosagem da forma correta para que tudo dê certo e que você consiga fazer tanto do alto como do baixo, dentro de uma harmonia, sem prejudicar ninguém, jamais fazer mal a alguma pessoa, jamais fazer mal a alguém. A Umbanda veio para o planeta Terra através do Caboclo da Sete Encruzilhada, aqui na região, através de Rei Sete Estrelas, que é Santo Agostinho, trouxe João do Pé do Morro, e a orientação dele foi para que nunca fizesse mal ao seu semelhante. Então essa é a máxima da Umbanda. Você ter o coração puro, limpo, né, perdoar as pessoas e fazer a caridade e não fazer mal a ninguém. Então, nós trabalhamos aqui com a linha de Exu, que é a linha da esquerda, mas não é para fazer o mal, é para fazer o bem. Né? Então, tem uma forma diferenciada do que muitos entendem, né? A linha de Exu, como tem os caboclos bravos também, que são a mesma vibração de Exu, que a gente trabalha também no processo da Jurema. E a gente não, desde o início, a gente não toca o tambor, não foi permitido tocar o tambor. Não foi permitido, não que o tambor seja mau, mas é que dentro do contexto, nossa religiosidade não permitiu. A gente não toca tambor, não faz matança, o corte, nem na Jurema, nem na Umbanda, nem no Catimbó Jurema. Então quer dizer que através desse preparo místico, né, pelo seu pai de santo, pai de sangue também, através desse preparo místico, ele trouxe também digamos que essas facetas, né, essas vertentes diferentes, para que seja trabalhado uma Umbanda mais mística, né, a Umbanda cristã mais mística, que é como vocês se consideram por ter todas essas vertentes. E aí você assume esse papel de grão-mestre. E hoje, como está o templo? Quantas pessoas? Qual é o fundamento? Qual é a mensagem que o grão-mestre Antônio de Oxalá, com todo esse conhecimento, com toda essa junção, né, consegue expandir para as pessoas? Qual seria essa mensagem? Então, recebido do Mestre todo esse conhecimento, né, muitos anos, desde 1930 que ele iniciou os trabalhos dele, já frequentava e vem até hoje. Hoje ele passou para a gente essa responsabilidade. Então é uma responsabilidade muito grande que a gente tem
dentro de um ensinamento, ensinar as pessoas o que é certo. Então, a gente tem o conhecimento do povo do Maranhão, que são os legos do Maranhão, né? A gente tem o conhecimento dos baianos, que a Bahia fica próxima aqui, né? Tem os baianos. A gente tem o conhecimento do povo do Ceará também, que são os santos do Ceará, que tem também, nós temos essa vertente, como de Minas Gerais, como, enfim. E aí a gente vem nesse contexto, dentro desse Vale do Limoeiro, com essa grande responsabilidade de orientar as pessoas corretamente, para que as pessoas entendam a religiosidade de cada local. Existe o processo da Umbanda, mas existe o processo dos encantados. A gente tem que saber mesclar esses encantados com a Umbanda, para que saia tudo conforme o nosso Pai Maior quer, que é a grande mensagem, que ele sempre nos deu exemplo. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Isso é a grande mensagem para todos os povos do terreiro, para todas as religiões e para toda a humanidade. Né? E como funciona, né, os trabalhos? Como funcionam aqui os trabalhos no templo? Eu trabalho aqui todos os sábados, né, às 7 horas da noite. Nós iniciamos nossos trabalhos tanto de gira como de atendimento. E aí se dá o seguinte, o pessoal vai para a sala maior ali, que é o altar, né, de frente. E aí eu como sou a liderança espiritual dentro do processo, inicio todo o trabalho, as orações, as preces, do fumador, fica o círculo dos médios. Nós temos outros mestres também que ficam dentro desse círculo, tem os que vão cambonar também. E a gente começa a fazer uma defumação, faz as orações, uma defumação, depois a gente faz uma abertura de todo o trabalho. Aí nós fazemos a abertura e aí começa o pessoal a tomar o contexto da gira, em volta, cantando os pontos, de acordo com a corrente que for trabalhada naquele momento, e aí a gente vai fazendo o trabalho de gira, e vai acontecendo que em certo momento da gira vai ter as manifestações, e aí tem aqueles médios preparados de receber um dos guias espirituais ou as entidades para ir dar passe, e outros vai rezar nas crianças, outros vai rezar nos adultos, outros fica dentro do processo, ali dentro, no meio, né, ritmando todo o trabalho, cantando ponto, batendo palmo, porque a gente não bate tambor, mas a gente bate palma e bate maracá também, em algumas ocasiões é o maracá. Nosso trabalho aqui é com palmas, a pisada no chão e a voz, né? E a gente faz todo o trabalho e até 10 horas da noite a gente já tem feito todo esse trabalho, feito a gira, atendido as pessoas, as entidades vêm, faz a limpeza, em alguns médicos, alguns assistentes, né? E aí a gente finaliza com oração, pedindo ao Pai Maior, né, que proteja a todos.